No ano de 1993, agentes do FBI nos Estados Unidos descobriram uma grande armação em San Diego, num hospital psiquiátrico. O que acontece é que os homens estavam fraudando o sistema de seguro de saúde. Então, dezenas de agentes foram até lá para investigar todos os documentos. E depois de trabalharem horas e horas a fio no hospital, obviamente, eles se sentiram famintos. E faminto como estavam, decidiram ligar para uma pizzaria. Ligaram para a pizzaria e pediram dezenas de pizzas, dezenas de latas de refrigerante. E depois de fazer o pedido, o moço da pizzaria perguntou: aonde o senhor deseja que entreguemos as pizzas e os refrigerantes? Ele disse: aqui no hospital psiquiátrico da cidade. O rapaz falou: no hospital psiquiátrico, todas essas pizzas? Exatamente, eu sou um oficial do FBI e eu estou aqui no hospital psiquiátrico. Ele disse: espera aí, quem mais está aí? Ele disse: não, todos nós que estamos aqui somos do FBI e estamos aqui no hospital psiquiátrico. E a propósito, quando você chegar, não venha pela porta da frente, porque nós trancamos. Venha pela porta dos fundos e nós estaremos esperando vocês aqui. E o rapaz perguntou: me desculpe, eu não estou entendendo bem, o senhor é do FBI? Exatamente, eu sou do FBI. E onde é que o senhor está? Eu estou no hospital psiquiátrico. E todas essas pizzas são para quem? Para a minha equipe que trabalha aqui no hospital psiquiátrico. E o rapaz desligou o telefone. O que você faria se você recebesse uma ligação desse tipo? Você acreditaria imediatamente na informação recebida? Você acreditaria que agentes do FBI estão no hospital psiquiátrico aguardando o pedido de pizza e refrigerantes? Óbvio que a dúvida que se instalou no coração daquele atendente fez com que ele se sentisse completamente paralisado e ele acabou omitindo-se da sua responsabilidade de servir aquelas pessoas que acabaram de ligar para a pizzaria. Alguém já disse que todos nós que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador, nós recebemos uma grande comissão. No entanto, a dúvida não poucas vezes nos faz transformar a grande comissão na grande omissão. Esse é o risco que todos nós temos. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, texto clássico sobre o comissionamento que Jesus deu aos seus seguidores. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Se você encontrou, diga amém. É o primeiro evangelho. Você pode ligar a sua Bíblia, o seu Galaxy, o seu iPhone, o seu Android, o que você quiser, mas abra em Mateus capítulo 28. A partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, nós sabemos que o evangelista Mateus foi testemunha ocular desse encontro extraordinário com o Cristo ressurreto. Veja você que o ministério de Jesus, enquanto exercia aqui, nessa terra, foi um ministério de humilhação. Filipenses capítulo 2 nos diz que Jesus
se auto-esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo humilhado até uma morte horrível na cruz do Calvário. E portanto o ministério terreno de Jesus foi um ministério de humilhação, mas aqui, nesse encontro, nós temos o Cristo glorificado, ressurreto, falando com os seus discípulos. E nós sabemos no versículo 10, que isso é um resultado direto da orientação que Jesus deu às mulheres que testemunharam a sua ressurreição primeiramente, que os discípulos o encontrassem na Galileia. George Eldon Ladd organiza uma harmonia do Evangelho para nos ajudar a entender esses episódios de aparições de Jesus após a ressurreição. De fato é um pouco confuso, mas basicamente nós sabemos que Jesus, depois dessa aparição, estará novamente no lago de Tiberíades, aparecerá a 500 irmãos, retornará a Jerusalém e depois será assunto aos céus em Betânia, encerrando assim o seu ministério terreno. O que me chama a atenção é que esses 11 discípulos que se encontram com Jesus que venceu a morte, que 3 dias depois cumpriu literal e cabalmente cada uma das palavras que ele havia proferido. E o versículo 17 nos diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você não se impressiona com isso? Aqui estão os discípulos diante do Cristo ressurreto, e ainda assim, no coração deles paira dúvida. Há um aspecto técnico aqui, discutido por muitos especialistas no Novo Testamento, na língua grega do Novo Testamento, que é a utilização de um artigo aqui. Porque o texto poderia ser traduzido que eles o adoraram e eles duvidaram. Quantos? Todos eles, os 11. É verdade que tem sido preferida a tradução que afirma alguns duvidaram. Mas é nesse momento de dúvida que Jesus vai oferecer a sua grande comissão. Mas a dúvida, ela nos paralisa a todos, não é? A dúvida da presença de Jesus, a dúvida do chamado de Jesus, a dúvida quanto à vocação que Ele nos deu, a dúvida mata a nossa coragem e a nossa ousadia. Pode ser que você mesmo esteja vivenciando dúvidas na sua vida. Era o que acontecia com esses homens, se todos eles ou alguns nós não sabemos. Você já viu aquela tirinha de jornal de Agar, o Terrível? Essa é a tradução, Agar o Terrível. Ele tem um jeito meio viking, parece um de chapéu, já viram? Numa dessas tirinhas famosas, ele aparece ajoelhado, fazendo uma oração. E ali ele diz assim: Deus, está muito difícil acreditar no Senhor. Está muito difícil porque eu nunca te vejo. O Senhor poderia se mostrar a mim e assim eu vou saber que o Senhor realmente existe. E nessa hora, uma flor desabrochou ao lado de Agar. Ele continuou orando. E então um vulcão à distância entrou em erupção. E de repente, um eclipse solar e uma estrela cadente cruza o céu, e então raios disparam em todas as direções, e um vento sopra sobre ele, e um arbusto acaba incendiado, uma pedra rola da frente de um sepulcro, e nesse momento Agar o Terrível se levanta e diz assim: para mim chega, todas as vezes que eu trago esse assunto de dúvida, eu sou interrompido o tempo todo. A dúvida é assim. A dúvida nos faz nos concentrar em objeções intelectuais, quando de fato o nosso problema nada tem a ver com questões intelectuais, cognitivas, de entendermos a mensagem, mas tem a ver com o nosso coração e a falta de desejo de aceitar aquilo que sabemos que Deus quer para as nossas vidas. Não é assim? Escritor norte-americano muito cínico, Mark Twain, disse assim: o que me incomoda na Bíblia não são as partes que eu não entendo, são aquelas que eu entendo.
Aqui são os discípulos, num misto de adoração e de dúvidas. E é aqui que Jesus, dentro dessa grande comissão, para que ela não se torne a grande omissão, que Jesus vai oferecer a essas pessoas uma grande motivação. Por favor, veja o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E no versículo 19, na parte B, lemos: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, a palavra motivação vem de motor, vem de força motriz, vem daquilo que coloca as pessoas em movimento. E estes homens que estão ali tomados por dúvida, ao mesmo tempo que querem adorar a Jesus, agora são motivados, recebem o combustível do Cristo ressurreto, que diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nada pode ser mais divino que isso. Ninguém tem mais poder que esse. Ninguém é maior que a pessoa de Jesus que ali está diante deles, dizendo: toda autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E no versículo 19, na parte B, ele diz: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que Mateus, me parece que faz um gancho aqui, entre o início do seu evangelho, quando Jesus é apresentado ainda como um bebê chamado Emanuel, Deus conosco. E ele fecha o evangelho dizendo: Deus de fato está conosco, com toda a autoridade nos céus e na terra. E Deus estará conosco, não importando o que a vida traga ao nosso encontro. Ele estava, Ele está e Ele estará. E essa grande motivação que Ele nos dá é no contexto dessa grande missão que Ele nos comissiona. Coloque as suas dúvidas de lado, coloque de lado os seus questionamentos e as suas incertezas, olhe para o Jesus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Olhe para Jesus, que é o soberano Senhor sobre todos. Olhe para Jesus e veja nele a fonte do seu encorajamento, a força e o poder para cada dia você fazer o que diz a palavra de Deus. E depois dessa motivação, nós sabemos, Jesus claramente lhes dá uma mensagem. Não era tarefa deles inventar uma mensagem, criar uma mensagem, mas era simplesmente seguir e desenvolver a mensagem. Veja o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui nós temos uma síntese que na versão de Lucas, no livro de Atos, ele descreve tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não ensinou os seus discípulos apenas no campo da teoria. Se você está comigo aí, diga amém. Não apenas no campo da teoria. Jesus ensinou os seus discípulos de modo prático. Jesus ensinou seus discípulos à medida que ia com eles, e caminhava com eles, e dormia com eles, e comia com eles, e encarnava como verbo, logos de Deus, a revelação divina diante deles. Era assim que Jesus os ensinava. Isso é tão importante porque a nossa mensagem de fato não consiste num código e num conjunto de regras ou de ética. A nossa mensagem se concentra em uma pessoa. A nossa mensagem é uma pessoa. Se você tirar a Siddhartha Gautama do budismo, o budismo prossegue. Se você tirar o profeta Mohammed do islamismo, o islamismo prossegue.
Mas se você tirar Jesus do Evangelho, o Evangelho é reduzido a cinzas, porque a boa notícia do Evangelho é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma ideia, é Jesus. O apóstolo Paulo sintetiza essa ideia na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, quando ele diz assim: e nós o proclamamos. Nós proclamamos a pessoa de Jesus, mas é claro que para entendermos o que Jesus ensina, o que Jesus deseja, quem é Jesus, nós precisamos compreender a sua pessoa na plenitude, isto é, a sua vida, a sua obra, as suas preferências. Lá em Mogi, de onde a gente veio, muitos irmãos queridos me convidam para um almoço ou um jantar. Eu deixo bem claro as minhas preferências. Aqueles que me conhecem já sabem, se eles vão me convidar para um jantar, algumas coisas não devem estar ali presente no jantar, ou tem que ter um outro complemento. Por exemplo, a Julie, minha esposa, ela gosta de comida exótica. Ela gosta, por exemplo, de pé de frango. Eu só de ver o pezinho do frango, fico sensibilizado de pensar que tinha tanta coisa boa para se comer num frango, por que vai se comer aquilo? Então aí a pessoa prepara alguma coisa para mim que pode ser o ovo do frango, não o pé do frango. Veja, quando alguém passa a me conhecer, os meus filhos me conhecem, quem eu sou, as minhas preferências, os meus rompantes de ira, quando eu fico indignado com alguma coisa. O cerne da mensagem do Evangelho não era um conceito, não era uma filosofia, é uma pessoa. Mas o que dizer do modelo? E eu quero, por favor, ter certeza que nós temos as 3 palavras-chave aqui essa noite. A primeira palavra é motivação. Você pode repetir, por favor? Motivação. A nossa motivação não é apenas um slide que nos sensibilize, a nossa motivação não é apenas a força ou a imposição denominacional, a nossa motivação é o Cristo ressurreto, que tem toda a autoridade e que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando Ele próprio julgará a todos os seres humanos. A primeira palavra é motivação. A segunda palavra é mensagem. Nós não temos que inventar uma mensagem. Durante muito tempo eu acho que há um problema nisso. Deus me deu a oportunidade de estudar fora, nos Estados Unidos, mas fica aqui uma pequena crítica aos meus irmãos queridos. Eles sistematizaram tanto e tantas coisas, que chega um ponto que as pessoas se sentem inseguras de compartilharem a sua fé. Eu não sou contra treinamento, pelo contrário. No ano de 2012 eu assumi a presidência de uma faculdade teológica, e fazendo merchandising, se você quiser, pega um panfleto depois da faculdade teológica. Eu sou favorável a isso, mas é inadmissível quando as pessoas se veem engessadas porque elas não sabem mais como compartilhar, o que dizer. A nossa mensagem é uma pessoa, a sua vida, a sua obra, a sua morte na cruz do Calvário e a sua gloriosa ressurreição ao terceiro dia. A mensagem é Jesus. Motivação é a primeira palavra. A segunda palavra, mensagem. E a terceira palavra é modelo. Os discípulos não precisavam ficar preocupados. Como é que vamos fazer esse negócio? Jesus ofereceu um modelo. Por aproximadamente 3 anos ele viveu com esses homens e com mulheres, modelando como deveriam fazer isso. E como se dá, em 2 partes, o modelo de Jesus. Primeiro, Jesus diz que eles deveriam fazer discípulos. Matetes ou talmidins no hebraico, no plural. Há um equívoco, penso eu aqui. Nós acabamos, de modo ocidental, a reduzir o conceito de discípulo a um aprendiz de informação. Alguém que recebe uma informação. Quando, na verdade, o conceito de discipulado, que quando estudamos na história do judaísmo, sabemos que ele era mais presente na Galileia. No sul, você praticamente não encontra modelos de discipulado, na Judéia, mas na Galileia. Alguém chegou a dizer que os galileus é que inventaram o modelo de discipulado.
Não me admira que Deus, o Pai, tenha desejado que seu filho Jesus tivesse seu desenvolvimento pessoal na Galileia e o seu QG ministerial na Galileia. O objetivo do discipulado não é meramente a transferência de informação, mas canalizar transformação. O discípulo é alguém que deseja se tornar como é o seu mestre. É esse o desejo, é essa a ambição. O discípulo está disposto a sacrificar qualquer coisa para se tornar como é o seu mestre. Era essa a mensagem. Os grandes estudiosos reconhecem que nessa comissão, nessa grande comissão, há um imperativo apenas: fazer discípulo. Esse é o imperativo. Todos os outros são particípios. Quer dizer, pode significar que você faz discípulo por meio de ensinar, você faz discípulo por meio do batismo, você faz discípulos indo enquanto você vai. Mas a ordem de Jesus não é nem ir, não é nem batizar, não é nem ensinar, são subprodutos, é como acontece ou como você demonstra. A ordem de Jesus é fazer discípulos, produzir outras pessoas iguais a Ele. Não me admira que vivamos um tempo, não aqui em Taubaté, mas em alguns lugares por onde eu passo, em que o Evangelho seja tão raso. Aqui não, mas em outros planetas por onde eu ando. É raso, as pessoas são rasas, as pessoas são desinteressadas. Não entenderam ainda que ser discípulo é ter a ambição de se tornar como seu mestre. Ai, de glória em glória, de graça em graça, um dia nós chegaremos lá. Mas ele diz mais no texto. Nessa dinâmica de como os discípulos deveriam fazer isso, veja você que estrategicamente Jesus colocou, como eu disse, o seu QG num lugar chamado Cafarnaum. Cafarnaum literalmente significa vilarejo de Naum. Naum, um profeta do Antigo Testamento, e essa aldeia, esse vilarejo pequeno, talvez 1.500 pessoas, não mais que isso naqueles dias, eles amavam a palavra de Deus ao ponto de pôr o nome do lugar em homenagem a um profeta. Profeta é aquele que fala a mensagem de Deus. Eles desejavam a palavra de Deus. E nós sabemos que em Cafarnaum estavam os grandes rabinos. Para te dar uma ideia da qualidade de um rabino, o rabino era alguém que tinha todo o Antigo Testamento memorizado. Eu tive que fazer um exame um tempo atrás, aquele que você entra no tubo e fica girando, esqueci o nome daquilo, alguém lembra? Bom, seja como for, estou dentro do tubo e a moça disse: senhor tem que ficar calmo, se entrar em pânico, aperta esse botão aqui. Eu falei: não tem nenhum problema, eu vou ficar recitando versículos bíblicos. 10 minutos depois eu não conseguia lembrar mais os versículos. O rabino era alguém que conseguia citar todo o Antigo Testamento, e mais, na época que não tinha capítulo e versículo. Dizem os estudiosos que se você citasse uma parte de um versículo, o rabino citava os versículos anteriores e posteriores, sem capítulo e versículo que não existiam. Bom, é lá que Jesus leva os seus discípulos. E ali nós descobrimos uma coisa: no pêndulo da história do povo de Israel, naquele momento, eles estavam vivendo um momento de desejarem ser aquela nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Eles queriam ser exemplares, eles queriam viver em santidade naqueles dias. Mas isso produziu um efeito colateral, que foi o esquecimento de que santidade tem um propósito. Santidade não é viver em isolamento, mas é ser diferente. Eu gosto de dizer que na linguagem moderna, santidade poderíamos chamar de ser extraordinário. Não é para ser extraordinário escondido, mas é para levar essa santidade àqueles que ainda não conhecem. Mas nos dias de Jesus, esses rabinos que debatiam com ele, ensinavam o povo que eles não deveriam ter contato com os não-judeus. Eles não deveriam ter contato com os pagãos.
com os samaritanos mestiços, e assim preservariam a sua santidade. Isso nos leva à parte B do processo de modelagem que Jesus nos mostra, porque Jesus diz aos discípulos que nesse desejo de se tornarem como o mestre, precisavam entender o modelo do mestre, e ele diz assim: ide por todo o mundo. Algo que chama atenção aqui, se você pode me dar mais 5 minutos, levanta a mão por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, vai dar tempo. Algo que chama atenção aqui é que na língua do Novo Testamento, no grego, a palavra mundo é etne, de onde, origem de ethos, de onde temos a palavra etnia. Etnia pode significar raça, povo, nação, mas certamente descreve subdivisões sociais mais diminutas que você pode conceber. Você, quando lê ide, indo por todo etne, toda subdivisão social que existe, Marcos coloca isso no seguinte termo, o mais antigo dos evangelhos, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, isso se harmoniza perfeitamente com a ideia de etne, de toda subdivisão social, a menor partícula social. E na versão lucana, ele diz assim: vão até os confins do mundo anunciando isso. E como Jesus modelou isso? Eu te digo como ele modelou. Jesus um dia reúne os seus discípulos às margens do mar da Galileia, e ele diz assim: nós vamos passar para a outra margem. Onde era a outra margem? A outra margem era Decápolis. Veja, os judeus que lá estavam, da região de Cafarnaum, eles sequer pronunciavam o nome Decápolis. Decápolis, 10 cidades, era um lugar promíscuo, era um lugar de desvios da sexualidade, um pecado grosseiro para o judeu. Era em Decápolis que eles cometiam homicídios, idolatrias, os 3 piores pecados para um judeu. Eles não comiam nada que alguém de Decápolis preparasse. Aliás, a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ela é inspirada em Decápolis, que ele vai para uma terra em que criam porcos, em que praticam prostituições e que ele se perde. O judeu não quer ir para Decápolis, e por não dizer nem o nome, eles se referiam a Decápolis como os da outra margem, os da margem, os marginalizados, os marginais. E o que faz Jesus? Jesus bota aquela gente, aqueles discípulos no barco, atravessa uma tempestade, não dá tempo para conversar sobre a tempestade, e leva aqueles homens para pisarem num lugar que está cheio de excremento de porcos, porque existiam milhares de porcos ali, animais impuros para o judeu, mais ainda num lugar que era um cemitério com várias cavernas transformadas em sepulcros. O judeu não podia ter contato com mortos, ficaria impuro cerimonialmente. E mais do que isso ainda, os evangelistas nos falam que 2 endemoniados surgem na cidade de Gadara, enfatiza um deles, porque provavelmente era o mais feroz, um homem que vivia fisicamente preso, emocionalmente preso, espiritualmente preso. A sua angústia, a sua escravidão era tamanha, era explorado pelos donos dos porcos, e Jesus vai até lá, ao que tudo indica, para libertar pelo menos aquele homem, ou talvez os 2, em Decápolis. Jesus está dando um modelo do que é aí a etnia, as menores divisões sociais, e o valor que tem uma vida em Decápolis. Ainda que Decápolis seja um lugar horroroso, não desejável,
mas quem deseja ser como seu mestre, quem deseja ser santo ou extraordinário, precisa entender que santidade tem propósito, e o propósito é brilhar a luz nas trevas. Nessa noite, nós estamos sendo desafiados por aquilo que os discípulos de Jesus foram desafiados. Para você ter uma ideia, a dificuldade do judeu entender essa generosidade da graça e do Evangelho, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 28. Aliás, o pastor Fernando, quando orava por mim, fez referência a esse texto. Aqui nós sabemos, Pedro tem um êxtase, tem uma visão, aparece um lençol com animais que ele considera impuro, e a voz de Deus diz: mata e come. Ele diz: eu não vou comer aquilo que é impuro. Você lembra da história? 3 vezes a tradição dele é mais forte que a voz de Deus. Isso é impressionante. A tradição dele é mais forte que a voz de Deus. Mas finalmente ele cede e vai. E olha o que ele diz no capítulo 10, no versículo 28. A quem se dirigiu, ele se dirige aqui ao centurião Cornélio, dizendo: vós bem sabeis, note, que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus, note, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Toda criatura, toda pessoa é objeto da graça a ser comunicada. Mas se um em Decápolis, e nós sabemos que aquele um se tornou missionário de Jesus ali. Conta para os teus. Onde é a sua Decápolis? Quem são os habitantes da sua Decápolis? Pessoas a quem você não deseja anunciar o Evangelho. Pode ser a capelania prisional. Pode ser que Deus esteja tocando na sua vida para se envolver com esse ministério. Mas ainda pode ser outro. Há pessoas, por exemplo, que não suportam entrar num hospital para falar do amor de Jesus. Aquela Decápolis, não, lá não vou, ali eu não faço. Jesus, vamos rapidamente recobrar aqui as 3 palavras, as 3 palavrinhas só, que eu aprendi de cor. Não é aquela da música. A primeira palavra é? A segunda palavra? E a terceira? Modelo. Nós já temos o modelo. Quando então os discípulos posteriormente começaram a pregar o Evangelho na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, eles não estavam inventando uma coisa nova, era aquilo que eles viram Jesus fazer no seu dia a dia. Qual é a sua Decápolis? Quem são as pessoas que Deus deseja usar a sua vida para compartilhar o Evangelho? Eu quero concluir com uma história real. Dr. Martin Niemöller era um alemão, um pregador do Evangelho, e ele teve a oportunidade de se reunir com Adolf Hitler por 30 minutos. Quando se reuniu com Adolf Hitler, ele conversou sobre a filosofia de Nietzsche, ele conversou sobre ideologias, ele conversou sobre filosofias, ele falou sobre a sua opinião a respeito do nazismo. E depois de 30 minutos, trocando essas informações filosóficas, ideológicas com Hitler, ele se foi. Depois da queda do regime nazista, muitos anos depois, Dr. Martin conta que ele passou a ter sonhos. Era sempre o mesmo sonho. No seu sonho ele via Adolf Hitler diante do trono de Deus. E era como se ele estivesse ao lado assistindo tudo aquilo. E Deus perguntava a Hitler: qual a desculpa para tamanha maldade e tamanho pecado? E a resposta de Hitler no sonho era sempre a mesma: ninguém
nunca me falou do Evangelho de Jesus. Ele disse: esse sonho me caçou e caçou por anos, porque eu estive com Adolf Hitler, disse ele, por 30 minutos, e eu falei de Nietzsche, eu falei de ideologias, eu falei de nazismo, mas eu não falei da pessoa, da obra do Salvador Jesus. Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde de termos tamanho pesadelo, de retermos a mensagem do Evangelho àqueles a quem Deus deseja que compartilhemos. A graça alcança quem está atrás da grade em Decápolis. A graça alcança aqueles que não são bem vistos, como o centurião Cornélio não era pelos judeus. A graça continua sendo a maravilhosa graça.